Olá, boa noite. Espero que me estejam a ver bem, a ouvir bem. Para quem não me conhece bem, o meu nome é Inês Ruivo, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição clínica no Porto e faço também atendimentos online para o resto do país e até para fora do país. Hoje o tema é intestino. Esta semana eu tenho vindo a fazer, fiz vários posts sobre este tema e como é um tema que surge sempre muitas dúvidas, muita curiosidade, resolvi então fazer a semana do intestino e terminando então a semana com uma live com as várias perguntas que me foram surgindo até fora deste contexto e também ao longo desta semana que eu fui deixando a caixinha de perguntas e foram-me enviando perguntas e então hoje esta live serve então para tirar essas dúvidas todas que me foram surgindo. Antes de começarmos então a responder às dúvidas propriamente ditas, porque é que eu escolhi este tema, e isto é uma coisa que eu vou começar a fazer agora, eu nunca tenho muito tempo, mas vou tentar arranjar, que é fazer assim semanas, blocos de tema em que vou fazendo uns posts e depois posso fazer uma live para tirar dúvidas, se me surgirem muitas dúvidas, se não, não faço a live. E comecei então com o intestino. Porquê? Porque é que eu me lembrei de começar isto com o intestino? Porque o intestino é talvez o que eu mais trabalho na minha prática clínica, são os desequilíbrios do intestino, independentemente do motivo que trouxe a pessoa à minha consulta, seja perda de peso, seja doenças autoimunes, sejam doenças neurodegenerativas, coisas mais comuns como fadiga, mal-estar geral, prevenção, doenças oncológicas, independentemente do motivo, e isso é uma prática comum em todas as minhas consultas, o motivo que traz a pessoa à minha consulta não é, quer dizer, eu não me foco só nesse objetivo ou na patologia que trouxe a pessoa à minha consulta, eu analiso todos os desequilíbrios dessa pessoa, avalio bem, faço uma boa anamnese, olho para análises, exames, etc. E começo por corrigir desequilíbrios e em 90% dos casos há um desequilíbrio no intestino e nós já vamos perceber que se não começarmos com o intestino, então muito dificilmente conseguimos atingir este reequilíbrio como um todo e o objetivo que trouxe a pessoa à minha consulta. Por isso o intestino é um tema diário para mim, é talvez dos temas que eu mais gosto enquanto nutricionista, que eu mais estudo, é dos temas que eu mais dedico tempo de estudo ao intestino, o sistema digestivo como um todo. E porquê isso? Porque talvez o intestino, acho que muitas pessoas não têm noção, eu perco imenso tempo em consulta a explicar isso, o intestino é quase como o centro da nossa saúde. Não há órgão nem sistema nenhum que não esteja diretamente ligado ao intestino e muitas vezes dependente de uma boa saúde intestinal para o bom funcionamento. Seja para desportistas, para aumento de performance, músculos, seja doenças neurodegenerativas, o intestino é importantíssimo, distúrbios como ansiedade, stress, imunidade, doenças autoimunes, fadiga crónica, até doenças oncológicas, ou seja, o intestino é a base, é muitas vezes onde o problema começa e mesmo não sendo a causa do problema, é talvez um perpetuador do problema se o intestino não estiver bem. Então, eu começo quase sempre por trabalhar o intestino, caso eu perceba, obviamente, que há um desequilíbrio, mas e muitas vezes há. Porquê que o intestino é importante? Vamos então, eu fiz aqui uma cábula, estou-me a seguir, porque é um tema tão vasto que eu ficaria aqui horas a falar e não podemos ficar aqui horas, nem interessa. Porquê que o intestino é importante? Quais são as funções do intestino? Existem as funções diretas, básicas, que é a absorção de nutrientes e a digestão dos alimentos.
E isso começa da boca e acaba no ânus, por isso, desde uma correta mastigação a uma produção correta de saliva é importantíssimo, começa aí a digestão de alimentos, depois passa para o estômago. O estômago é muitas vezes onde começam os problemas intestinais, é no estômago. Porquê? Porque existem vários fatores que fazem com que nós diminua a produção de ácido clorídrico, por exemplo, um dos exemplos, e o ácido clorídrico tem, para além de uma importante função na digestão, tem uma importante função na nossa defesa, não é? O pH ácido do estômago mata muitas bactérias, não é? É uma das primeiras linhas de defesa, para além de que tem a função digestiva. E depois o intestino, e depois pronto, os órgãos anexos, o pâncreas, a vesícula, etc. E depois o intestino delgado, onde é o principal órgão onde nós vamos ter a absorção de nutrientes. Por isso começa aí várias das outras funções importantes do intestino, porque se o nosso intestino delgado não tiver equilibrado, não tiver bem, começa por haver uma falta de absorção de nutrientes, uma falha na absorção de nutrientes, e aí vamos ter déficits nutricionais e daí problemas em todos os sistemas da nossa saúde. Quais são os sintomas, que isso perguntam muitas vezes, quais são os sintomas de que está a haver um déficit da absorção nutricional? Para começar, os sintomas digestivos básicos, não é? Se nós não estamos a fazer bem a digestão, não estamos a absorver bem os nutrientes. Pode ser, por exemplo, a azia. A azia pode ser por excesso de ácido clorídrico, mas também pode ser por falta de ácido clorídrico. Também vai dar azia. E é uma azia, o que é que difere? Se nós temos uma azia depois de comer, significa que nós temos muito provavelmente pouco ácido clorídrico. Se nós temos uma azia que alivia com a alimentação, ou seja, temos com fome e estamos com aquela sensação de azia, comemos e melhora, muito provavelmente ou temos uma hipercloridria, que é raro, ou então temos uma baixa da produção de muco protetor no estômago, e nós baixamos a nossa produção de muco com stress, álcool, café, anti-inflamatórios. Nós baixamos a produção de muco e por isso o ácido clorídrico do estômago incomoda-nos mais. E se nós tivermos pouco ácido clorídrico, quando nós ingerimos alimentos, vamos sentir então a azia, sintomas digestivos, porque não estamos a conseguir digerir bem os alimentos e isso vai nos causar mal-estar. E aí começa a absorção de nutrientes, por exemplo, porque o ácido clorídrico é importantíssimo para a absorção, por exemplo, de ferro e de vitamina B12, é essencial. Por isso, se nós tivermos pouco ácido clorídrico, vamos ter déficits dessa vitamina, desse mineral. E por isso temos sintomas como azia ou má digestão, aquele infartamento precoce, uma distensão abdominal pós-refeição, eructação ou arrotos, flatulência exagerada, são tudo sintomas que a nossa digestão não está bem e por isso a nossa absorção de nutrientes não vai estar bem, com certeza. Mais sintomas são estrias horizontais nas unhas, não verticais, assim horizontais. Se a nossa unha tiver muitas estrias, significa que muito provavelmente nós não estamos a absorver bem determinados nutrientes. Manchas nas unhas, queda de cabelo e unhas fracas, pode ser uma fraca absorção de nutrientes como uma baixa ingestão desses nutrientes, obviamente, a pele excessivamente seca ou envelhecida, são tudo sintomas que nós não estamos a absorver bem os nutrientes. E aqui começa a nossa ligação do intestino a vários sintomas, por exemplo, problemas de tireoide a tireoide é um órgão que para a função hormonal precisa de muitos nutrientes e se nós temos déficits, obviamente vai ficar deficitária, a produção hormonal como um todo, a nossa produção de energia, a nossa fadiga pode vir precisamente de uma má absorção de nutrientes.
Por isso são tudo funções indiretas à absorção de nutrientes que é feita no intestino delgado. Por isso problemas no intestino delgado podem derivar de muitos outros problemas ou perpetuar esses mesmos problemas. Depois vamos para o intestino grosso, em que qual é a função do intestino grosso? É a absorção de água, ainda absorvemos alguns nutrientes no intestino grosso, embora a maioria, o papel principal seja principalmente no intestino delgado. Temos a formação das fezes, que é feita no intestino grosso, e temos a casa da nossa microbiota. É principalmente no intestino grosso que o nosso microbioma está. E o microbioma não é só bactérias, nós temos bactérias, fungos, vírus, que fazem parte e devem fazer parte do nosso intestino e que exercem funções essenciais. E é aí que se calhar o intestino é muito negligenciado pela maioria das pessoas, é nesta função das nossas bactérias. O quão cuidadosos nós temos que ser com as nossas bactérias, fungos, leveduras, ou seja, com o nosso microbiota, ou microbioma, para prevenir uma série de doenças e para nos sentirmos bem, saudáveis e plenos. E é aqui que se calhar o tema é mais esquecido e negligenciado, e é aqui também que estão muitas das funções que o intestino tem e que muitas vezes não se associam ao intestino. E muitas das perguntas que me foram pondo, que eu escrevi aqui todas para não me esquecer de nenhuma, que é, por exemplo, uma das perguntas era se estava relacionado com a fertilidade ou com a menstruação, com o ciclo menstrual, e claro que sim. Porquê? Porque, tal como eu expliquei há bocado, toda a síntese hormonal, a regulação hormonal é dependente de nutrientes que são absorvidos no intestino delgado. Também o nosso microbioma é essencial na regulação e produção hormonal. Está muito associada o papel das bactérias a uma correta produção hormonal. Também outra função, para além da regulação hormonal, é a regulação e produção de neurotransmissores. Por isso, o sistema nervoso central e o intestino estão diretamente ligados, e aí não só metaforicamente como anatomicamente, pelo nervo vago. Existe um nervo que liga o intestino ao sistema nervoso central, e é um nervo que atua no sentido aferente e no sentido eferente, ou seja, nos dois sentidos. E mais uma vez aqui o papel, existem vários papéis, mas o papel do nosso microbioma. Isto porquê? Porque são os metabolitos da fermentação das bactérias certas que vão produzir neurotransmissores como a serotonina e muitos outros, o GABA, etc. São subprodutos da fermentação das bactérias certas. Ora, se as bactérias que nós temos, as bactérias, os fungos, levaduras, o microbioma não é o correto, é um microbioma disbiótico, alterado, então nós vamos ter a produção, em vez de neurotransmissores, por exemplo, bactérias gram-negativas, por exemplo, que não devemos ter no nosso intestino, podem produzir moléculas pró-inflamatórias ou citocinas pró-inflamatórias que vão aumentar no sistema nervoso central a produção de cortisol ou hormona do stress em vez da produção de serotonina. Então, isto para explicar, sem entrar em grandes pormenores, mas para explicar como o tipo de bactérias no nosso intestino grosso vai influenciar o sistema nervoso central e a produção de neurotransmissores. E para este tema, foi logo uma das primeiras perguntas que me colocaram na caixinha de perguntas, foi a relação entre ansiedade, stress e intestino. Eu já fiz uma live só sobre esse tema com a psicóloga Maria Palha. É uma conversa entre nós as duas que está muito engraçada, está muito interessante, e para quem quer, eu não me vou alongar muito sobre este tema nesta live, porque já o fiz nessa live com a Maria Palha, mas quem quiser saber mais, ela está gravada no meu Instagram, é só procurarem uma live que é nutrição e emoção, o papel da nutrição nas emoções, qualquer coisa do género.
que fala sobre esta ligação direta. Outra função, então, é o sistema imunitário. E isso é importantíssimo e falam muitas vezes, por exemplo, quem tem doenças autoimunes, quem é imunodeprimido, o sistema, o intestino é extremamente importante, é logo um dos locais que nós temos que olhar para ver se está equilibrado, se tem alguma questão para trabalharmos. Porquê? Porque 70% das nossas células do sistema imunitário, elas estão no intestino. Na parede do intestino existe o tecido linfóide associado ao intestino, existe associado a várias mucosas, uma delas é a mucosa do intestino, e é extremamente importante. Nós temos ali uma sentinela, um exército de sentinelas no nosso intestino que está 24 sobre 24 horas a trabalhar, a reconhecer corpos estranhos e a ativar ou não o sistema imunitário. Por isso, nós dependemos de uma boa saúde intestinal para mantermos uma boa saúde imunitária, para que as nossas defesas estejam no seu melhor. E isto é uma relação extremamente direta e extremamente importante, por isso, para mantermos uma boa saúde imunitária, temos que tratar das nossas bactérias. Mais uma vez, o nosso microbioma é essencial e não só, temos que ter um intestino que não esteja inflamado, não podemos ter uma hiperpermeabilidade intestinal, que é quando esta disbiose atinge a integridade da mucosa intestinal e aí vai ativar extremamente o sistema imunitário, vai aumentar a inflamação, mas já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre o que é a hiperpermeabilidade intestinal, porque é muito mais comum do que se pensa. Por isso, eu acho que de uma forma muito resumida falei das principais funções do intestino, assim das principais, porque como disse logo no início, o intestino está envolvido em praticamente todos os sistemas e funções do organismo. Nós necessitamos de um intestino saudável. E o que é que desequilibra? Onde é que começam estes problemas intestinais? Antes disso eu tenho aqui anotado e ia-me esquecer que é uma coisa que eu costumo falar e que é interessante, que é sobre a questão dos neurotransmissores, e que eu falo também um bocadinho na outra live, que é uma curiosidade. 90% da nossa serotonina, que é a hormona da felicidade, é produzida no intestino. 90% da nossa serotonina é produzida pelas nossas bactérias, desde que elas estejam bem, não é? Dessa serotonina que é produzida pelo intestino, ela vai ter uma função muito importante local na própria motilidade intestinal, por exemplo. Por isso, 90% desta serotonina que é produzida no intestino, 90% vai ter uma ação no próprio intestino, local. 10% vai ter uma ação via nervo vago no sistema nervoso central, sendo muito importante para cognição, memória, humor, ansiedade, stress, etc. É a hormona da felicidade. Essa serotonina, por sua vez, está muito relacionada com a produção de melatonina, que é a hormona que nos faz dormir bem. E por isso, como podem ver, está tudo ligado. Uma noite má de sono pode causar disbiose. A disbiose pode ativar o cortisol e dar-nos más noites de sono. Então, como podem ver, isto está tudo interligado e é uma das coisas que se tenta perceber em consulta, é exatamente o que é que está a causar o quê e vamos arranjando por etapas. O que é que influencia a nossa saúde intestinal? Começa desde o tipo de parto. Um parto vaginal vai produzir ou vai inocular o intestino do bebê com bactérias do canal de parto da mãe, bactérias vaginais da mãe, por isso a microbiota vaginal da mãe é muito importante para o início da formação da microbiota do filho. Um bebê que nasce de cesariana não tem este contacto com as bactérias da mãe, por isso já à partida vai ter aí uma menor produção, um handicap na formação do seu microbioma.
Se o bebê é amamentado ou não, tem imensa influência no microbioma depois na idade adulta. A alimentação na primeira infância é essencial, a diversidade alimentar do bebê a partir dos 6 meses é de extrema importância, é uma janela de oportunidade que nós temos para formar um bom microbioma. E depois já na idade adulta, já não relacionado com a infância, temos os níveis de stress, a qualidade de sono, o exercício físico e a alimentação, claro está. Desde a diversidade alimentar, se nós consumimos fibras de muitos tipos, ou seja, se comemos muita variedade de legumes e não só um ou dois, alface e tomate, se comemos muita fruta e não só maçã, laranja e pera, se é uma alimentação com baixo teor de toxinas e baixo teor de substâncias inflamatórias, por exemplo, os alimentos altamente processados com muitas contaminantes ou corantes, conservantes, etc., ou agrotóxicos, tudo isto vai agredir a mucosa do intestino, vai causar inflamação. Isso é muito rico em pré-bióticos, não é? O que é um pré-biótico? É a alimentação do nosso microbioma. E então, isso depende de nós, de alimentos fermentados, com probióticos também. Nós podemos também, na alimentação, ter uma boa fonte de probióticos, seja para quem consome lácteos, os iogurtes, seja o kefir, o kombucha, enfim, tem muitos alimentos fermentados, não é? Aqueles legumes fermentados, tem várias opções na nossa dieta que são probióticos e pré-bióticos, ou seja, que nos fornecem as próprias bactérias, assim como o alimento para essas mesmas bactérias. Quais são os principais sintomas? Como é que eu posso desconfiar que o meu sistema digestivo não está a funcionar muito bem? Há bocado já falei da azia. A azia, que pode ser quer por falta de ácido clorídrico, quer por excesso, é muito importante definir e regular. Porque é que nós estamos com sintomas de azia? Será que é porque temos muito ácido, pouco ácido? Será que é porque não temos o muco protetor no estômago? Temos que perceber, destrinchar todos estes sintomas para tentar perceber a causa desta azia. Temos a eructação, ou seja, muitos arrotos pós a refeição, e isso é um sinal muito claro de um desequilíbrio, muito provavelmente no intestino delgado, por exemplo, que pode estar a ter um super crescimento bacteriano, e isso é um dos problemas mais comuns. Eu vou falar dos problemas mais comuns, um deles é o SBID, ou super crescimento bacteriano no intestino delgado. Mau hálito, flatulência exagerada, distensão abdominal pós a refeição, e nós podemos ter aqui vários tipos de distensão, aquela que é imediatamente após a refeição, então aí nós muito provavelmente estamos a fazer muito mal a digestão, como pode ser depois, e então aí provavelmente é uma desbiose, se for a 3 horas depois, por exemplo, pode ser uma desbiose já só no intestino grosso, obstipação, diarreia. A alternação entre obstipação e diarreia é muito comum e é um sinal claro de um desequilíbrio em todo o microbioma e no sistema digestivo. E a alteração das fezes. E aqui é uma coisa que em Portugal não é de todo comum, é nós termos atenção a como é que estão as nossas fezes, e é uma coisa que nós temos que ter muito essa atenção, vigiar as nossas fezes. Parece assim um bocadinho, ainda é um bocado tabu, as pessoas têm vergonha de vir para a minha consulta e falar sobre as fezes. Não há que ter vergonha nenhuma, nós temos que ter muita atenção às nossas fezes. Como é que deveriam ser as nossas fezes? Ora, elas deveriam ser bem formadas, num formato de salsicha, podemos dizer assim. A cor é diferentes tons de castanho. Claro que pode haver alterações da tonalidade se nós associarmos a isso à alimentação, não é? As fezes podem estar um pouquinho mais avermelhadas se nós comermos, por exemplo, muita beterraba, ou se nós comemos muitos legumes, muitas folhas verdes escuras, as fezes podem estar um bocadinho pós-esverdeadas, mas andar sempre por aqui,
formadas, moldadas, macias. Nós devemos ir à casa de banho e deve ser rápido, sem esforço nenhum, e as fezes devem afundar, para além de terem formas, não se desfazerem na sanita, permanecerem com a forma delas e afundarem. Isto é o ideal das fezes. Se não for assim, então nós devemos dizer ao nosso médico ou ao nosso nutricionista para que ele perceba, porque as fezes podem vir desde bolinhas secas, assim bolinhas pequeninas escuras, podem vir completamente sem forma, podem se desfazer, e então é essencial nós olharmos e não termos vergonha de falar sobre isso em consulta, porque isso é extremamente importante e isso vai nos dar dicas ao profissional de saúde, a mim ou ao nutricionista, vai dar dicas essenciais, muito importantes para o diagnóstico, o correto diagnóstico. Então, olhem para as fezes, não tem mal nenhum, e fiquem sensibilizados para estas alterações que são muito importantes. Por isso, a alteração das fezes é outro sintoma importante. Quais são os problemas intestinais mais comuns? São a desbiose mais simples, ou seja, uma alteração das bactérias no intestino. Antes disso, como é que eu em consulta avalio se existe um desequilíbrio e como é que eu desconfio de um problema em vez do outro? Ora, eu faço em minha consulta, quem já cá veio sabe disso, que eu faço muitas perguntas. Ou seja, a anamnese é muito completa, eu avalio todo o tipo de sintomatologia, faço perguntas, vou desde a infância até ao tempo presente, como é que são as fezes, o que é que sente depois das refeições. Ou seja, é uma avaliação muito pormenorizada da sintomatologia. Depois, análises são muito importantes. As análises de rotina já me podem dizer muita coisa. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com o ferro constantemente baixo, claro que pode ter muitas outras razões que eu vou associar, obviamente, aos sintomas, mas o problema pode ser precisamente uma hipocloridria. Por isso, se eu desconfio de uma hipocloridria, depois eu vejo um ferro baixo ou uma B12 baixa, com um bom consumo de carne, por exemplo, eu posso desconfiar, eu posso quase ter a certeza que é uma hipocloridria. E por isso, conjugar exames ou análises e sintomas é muito importante e depois, em alguns casos mais graves ou até porque o próprio paciente me pede, nós podemos fazer exames específicos às fezes. E quais são esses exames? São exames que eu vou escolher consoante o tipo de sintomatologia e aquilo que eu desconfio, porque depois o tratamento vai ser muito mais certeiro. Eu posso fazer análises às fezes em que eu vou perceber que tipo de bactérias é que eu tenho, para começar, bactérias simbióticas, ou seja, as bactérias corretas, quais são as bactérias disbióticas, aquelas que estão a causar distúrbio, que podem não ser patogénicas, ou seja, causar patologia direta. Por exemplo, uma salmonela é uma bactéria patogénica, então ela vai causar logo uma salmonelose, que é uma patologia. E depois existem aquelas que não são patogénicas, mas que são disbióticas, ou seja, vão causar desequilíbrio nas bactérias, ou seja, vão ocupar o espaço das bactérias que nós deveríamos estar lá e vão, como eu falei há bocado, por exemplo, o metabolito da fermentação ser um metabolito inflamatório em vez de a produção de serotonina, sei lá, estou aqui a dar um exemplo. A Carolina está agora a perguntar, Carolina Rito Monteiro está a perguntar se existe algum exame que demonstre disbiose ou que demonstrem ao pormenor bactérias mais ou menos presentes. Pronto, é exatamente isto que eu estou a falar. Existem exames sim que me mostram quais o tipo de bactérias que tem. Dizem-me inclusivamente, esses exames, muitos deles testam a sensibilidade dessas bactérias para antibióticos, quer naturais, plantas, sei lá, a berberina, extrato de grainha de uva, óleo de orégano, óleo de alho, várias plantas que se pode usar como antibióticas. Eles testam a sensibilidade dessas bactérias patogénicas ou desbióticas a antibióticos naturais e sintéticos, por isso é uma boa, aquelas
bactérias mais resistentes, nós podemos ver a que é que elas são sensíveis. Testam também, muitos testes mostram muito mais para além disso, que vão mostrar como é que está a absorção de nutrientes, como é que estão, mostram alguns desses metabolitos secundários e através disso eu consigo perceber qual é o desequilíbrio. Por isso existem testes dos mais simples que mostram só o tipo de bactérias aos mais complexos que me mostram todo o metabolismo dentro do intestino, como é que está a funcionar, se existe hiperpermeabilidade intestinal. Existem testes que mostram se há hiperpermeabilidade intestinal e o grau dela, e eu já vou explicar o que é que isso é. Há testes que mostram se tem H. pylori e qual o tipo de virulência dela. Existem muitos testes que nós podemos fazer às fezes e que nos dão imensa informação. São testes, alguns não tão caros, os mais completos mais caros, mas que são muito úteis em muitas situações, até porque muitas vezes nós andamos aqui por tentativa e erro se não fizermos os testes e as pessoas acabam por gastar muito dinheiro e muito tempo também nestes tratamentos e às vezes mais vale dar um tiro certeiro. Por isso é assim que eu avalio. Na grande maioria dos casos não é preciso esses testes, são casos mais simples de resolver e nós resolvemos. Já vou falar a conduta mais ou menos geral, se bem que é difícil falar de tratamento porque existem inúmeros problemas intestinais, como já puderam ver até agora. Mas quais são os problemas mais comuns que eu vejo, pelo menos na minha consulta? É a desbiose simples, ou seja, a alteração do tipo de bactérias, e nós vamos resolver isso muitas vezes com alterações de estilo de vida. Muitas vezes as pessoas comem muito poucas fibras e basta isso, e dar probióticos. Muitas vezes o problema é mais grave ou mais chato e pode ser, por exemplo, o SBID, que eu falei há bocado, que é o supercrescimento do intestino delgado, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é o quê? Nós no intestino delgado temos bactérias, mas temos poucas bactérias, a principal está no intestino grosso, e quando há uma disbiose que começa, por exemplo, no intestino grosso, vou dar um exemplo, essas bactérias disbióticas alteradas que estão no intestino grosso, elas começam a migrar para o intestino delgado. O que é que acontece quando se passa isso? É que o intestino delgado, que é um local onde há absorção de nutrientes, não há fermentação, a principal função é a absorção de nutrientes, começa a haver fermentação. Isso vai inibir a absorção de nutrientes e vai causar muito desconforto, então a tal distensão abdominal, a eructação, os arrotos, a flatulência exagerada, são muitos sintomas de supercrescimento bacteriano no lugar errado, ou seja, no intestino delgado, onde não tem que haver esse tipo de bactérias nessa quantidade, e isso atrapalha muito a absorção de nutrientes. E depois existe a hiperpermeabilidade intestinal, que está muito associada àqueles casos de obstipações muito crónicas, ou seja, de há muitos anos atrás, e que as pessoas se queixam muito de fadiga extrema, dores nas articulações, perda de memória, ou seja, tudo sinais muito inflamatórios. Eu começo a desconfiar de uma hiperpermeabilidade intestinal, que é o quê? É quando a parede do intestino é de tal forma agredida pela desbiose, por toxinas, por fármacos, álcool, várias causas, que a parede do intestino tem umas estruturas que se chamam as junções apertadas, os tight junctions, que elas comprimem as células da mucosa uma contra a outra, apertada, como se fosse, tem intenção, que é para que não passe nada entre uma célula e outra, para que não haja passagem de substâncias do lúmen do intestino para a nossa corrente sanguínea. O que acontece é que muitas vezes existe um ataque a estas junções apertadas e começa a haver um afrouxamento do espaçamento entre essas duas células. O que é que acontece? A parede intestinal do intestino grosso, por exemplo, que é impermeável, só há passagem de água para a formação de fezes, o que vai acontecer é que vai ficando um filtro roto.
E então há a passagem de substâncias, de macromoléculas, de toxinas, de proteínas mal digeridas, das fezes, do lúmen do intestino, novamente para a corrente sanguínea, e o que vai acontecer é que vai ativar todo o sistema imunitário e a inflamação, porque são moléculas estranhas, e isso vai criar o que nós chamamos de inflamação clínica, inflamação crónica subclínica. E isso vai dar sintomas como dores nas articulações, dores musculares, fadiga, tudo isso que eu já falei, perda de memória, de dificuldade, ou seja, a cognição, o pensamento não está assim tão afiado como era antes. Então nós desconfiamos logo de uma hiperpermeabilidade intestinal e existem então testes que nos vão mostrar se existe ou não essa hiperpermeabilidade intestinal. E estes são, fora os sintomas gástricos do estômago, que eu já falei, que é a azia, que é muito importante distinguir se é uma azia por hipo ou hipercloridria, porque o ácido clorídrico vai ter então uma função muito importante na absorção de nutrientes e na nossa defesa. Falar de tratamento é um bocadinho difícil, é o que mais as pessoas me perguntam, mas é um bocadinho difícil porque, como em tudo na minha consulta e na minha abordagem, depende de caso para caso, não existem fórmulas standard, mas eu diria que existe uma máxima na nutrição funcional e na medicina funcional, que é o tratamento dos 5 R's para distúrbios gastrointestinais, que é o remover, reparar, repor, reinocular e reequilibrar. O que é que isto significa? Remover, nós temos que remover bactérias disbióticas ou bactérias patogénicas. Ou seja, se nós desconfiamos ou vemos pela análise que existe um grande número de bactérias patogénicas ou bactérias muito desbióticas que nós vemos que nos estão a causar a produção de citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, e muitas outras coisas, nós temos que as remover. Isso nós fazemos com a correção de hábitos alimentares, porque temos que perceber porque é que essas bactérias desbióticas estavam lá, em primeiro lugar. Se nós não tratarmos a causa, não vamos conseguir ter um tratamento com resultado bom a longo prazo, e temos que remover essas bactérias. Então aí entram as tais ervas antibióticas importantes para nós eliminarmos essas bactérias. Se tivermos os exames é perfeito, porque vamos às ervas certas, chave, e acertamos na mousse. Se não, podemos ir por tentativa e erro, ou então usar um leque de ervas, ou seja, quase um antibiótico de largo espectro, só que estamos a falar de ervas ou alimentos, como o alho, por exemplo. O alho é extremamente antibiótico. Reparação, por exemplo, no caso de uma azia por baixa produção de muco gástrico, que nos protege a nós próprios contra o nosso próprio ácido, nós temos que aumentar a produção, temos que reparar essa mucosa gástrica. E então temos que perceber porque é que essa pessoa tem uma diminuição da produção de muco e temos que agir na causa. Num caso, por exemplo, de uma hiperpermeabilidade intestinal, temos que dar nutrientes específicos que vão ajudar a repor a parede intestinal, a repor essas junções apertadas, e por isso entramos na fase da reparação. Depois temos que repor o que lá falta, que são as nossas bactérias. Então aí sim entram os probióticos. Nem os probióticos não são sempre a solução ou a primeira solução para problemas intestinais, embora seja o que eu vejo muitas vezes na consulta. São pessoas que até dizem: eu já tomo probióticos há imenso tempo e não está a resolver, porque nós não fizemos os 2 passos anteriores. Está bem? Só aqui é que entram os probióticos, é repor, e não só probióticos, nós temos que dar pró e prebióticos, ou seja, temos que corrigir os hábitos alimentares, não é só dar probióticos e depois não ter fibras para alimentar essas bactérias. Desculpem, isto é no reinocular, eu saltei um passo à frente. O repor é repor precisamente, por exemplo, enzimas digestivas, se o nosso problema for na digestão, de diminuição de sucos digestivos, por exemplo, repor fibras,
repor o ácido clorídrico, por exemplo, ou aumentar a produção de muco, tudo isto é o repor. O reinocular é que então é colocar no nosso intestino as bactérias certas e o alimento para essas bactérias proliferarem. Não adianta darmos probióticos logo numa primeira fase, porque se nós temos uma flora bacteriana muito desbiótica, muito potente, os probióticos não vão dar conta, não têm espaço. E se nós temos uma alimentação muito ocidental, um estilo de vida muito ocidental, estamos a favorecer as bactérias desbióticas, por isso só dar probióticos até pode dar uma melhoria ligeira de sintomas no imediato, mas isso não se vai prolongar no tempo, porque entre bons e maus os maus podem ganhar, digamos assim. E depois chegamos ao fim, que é o reequilibrar. E muitas vezes as pessoas vêm à minha consulta e ficam muito admirados que eu falei de tudo menos da alimentação. Porquê? Porque não adianta eu estar a tratar, por exemplo, um intestino com uma hiperpermeabilidade intestinal ou um SBID, por exemplo. Se a pessoa é muito estressada, dorme muito mal, não adianta, porque nós estamos a perpetuar um problema. Tudo isto, como eu expliquei no início, então, as coisas estão ligadas umas às outras e então muitas vezes eu tenho que começar por, ou ao mesmo tempo, relaxar, ensinar a pessoa a relaxar. Stress, muitos nós temos é que conseguir lidar com o stress. Eu posso não conseguir eliminar a fonte do meu stress se for, por exemplo, o meu trabalho, um colega de trabalho, ou o meu chefe, não consigo. Eu preciso continuar a trabalhar, eu tenho que aprender a lidar com isso. E se o meu problema, por exemplo, for dormir mal, eu tenho que adquirir bons hábitos de sono, eu tenho que reequilibrar toda essa parte ao mesmo tempo que eu trabalho o intestino, porque eu não vou conseguir melhorar o intestino se eu continuar a dormir mal, a dormir 3 horas por noite ou a não atingir o sono profundo todas as noites. Por isso, este reequilibrar tem que acontecer ao mesmo tempo para que os resultados se mantenham a longo prazo. Então, são os 5 R's. É fácil de decorar, é mais ou menos essa a conduta que eu tenho e depois, claro, que cada um destes passos vai divergir consoante a pessoa e o problema e os desequilíbrios que eu tenho à minha frente. Já falei aqui muito, espero que tenha falado de tudo o que as vossas tenham ido de encontro às expectativas. Vou agora responder algumas perguntas que me foram pondo na caixinha, às vezes por mensagem privada. Pronto, a relação entre intestino, ansiedade, stress e insónias, já vos falei. Quem tiver interesse sobre este assunto, eu tenho um post de uma live gravada com a Maria Palha, vão lá ver que está muito interessante e responde a muitas dúvidas e fala só sobre este tema. Pronto, ando sempre inchada com obstipação, alternando com fezes moles. Problemático? Sim, acabei de explicar porquê. Exames ok, crises pontuais de cólicas, diarreias, devo tomar probióticos? Não, temos que começar pelo primeiro passo, como eu já expliquei, não adianta estar a tomar probióticos. Os probióticos são muito bons para manter uma boa saúde intestinal, para um tratamento não são a primeira linha, na maioria dos casos, até pode ser que seja, mas na maioria dos casos não. Pronto, prisão de ventre e hemorroidas crónicas, as hemorroidas estão muito relacionadas à obstipação devido ao esforço que uma pessoa faz para evacuar, muitas vezes pioram as crises de hemorroidas. Temos que primeiro trabalhar o intestino para que as crises sejam de menor intensidade, menos vezes, e mesmo assim tem que se tratar muitas vezes as hemorroidas, independentemente de já termos melhorado a obstipação. Tenho sempre azia depois de comer, fico muito inchada. Isto eu já expliquei, são sintomas clássicos do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Pode não ser só isso, mas eu já vou desconfiar disso à partida. O meu intestino funciona dia sim, dia não, é normal. A maioria das pessoas acha que é normal funcionar dia sim, dia não, que já é muito bom. Porque a minha mãe só funciona de 5 em 5 dias, ou a minha vizinha. Dia sim, dia não já é um sinal de que o intestino não está bem. Está bem? Por isso tem que funcionar todos os dias, como eu disse, sem esforço. As fezes têm que ter o formato que eu falei, têm que afundar.
É muito importante a posição com que nós vamos à casa de banho. Nós devemos ter as pernas elevadas, as pernas não podem fazer um ângulo de 90 graus assim, elas têm que estar para cima, por isso pôr um banquinho ajuda muito e para quem tem hemorroidas é essencial. Sou obstipada há anos, tenho sempre de tomar laxantes, é possível reverter? Muitas perguntas sobre isto. Havia uma que me perguntava há 2 anos que só funciona com laxantes, é possível reverter? Na maioria dos casos é. Claro que existem problemas, às vezes genéticos, às vezes por doenças específicas, em que a motilidade do intestino não funciona e isso muitas vezes é irreversível, acontece, mas na maioria dos casos podemos reverter, muitas vezes podemos até aumentar a produção de serotonina que vai melhorar a motilidade intestinal, etc. Tenho candidíase várias vezes, pode ser do intestino? Pode. Candidíase de repetição tem muito a ver com disbiose, então ter atenção a isso porque pode ser a causa, pode ser stress crónico. O stress crónico, se nós somos muito estressados, temos muito stress, muita ansiedade, dormimos mal, o nosso intestino está desbiótico, não há dúvida nenhuma, e muito difícil de reverter se não melhorarmos essas questões. E isso está muito relacionado com a candidíase em mulheres. Quais os exames a fazer para um diagnóstico inicial? Eu já falei sobre isso, não é? Existem exames muito específicos, também podemos fazer só com uma boa anamnese, caso não haja interesse em fazer esses exames, mas o ideal será esses exames. Em muitos casos não, mas muitas vezes sim. Existe relação entre intestino, menstruação e fertilidade. Sim, eu já expliquei no início, uma das funções é a regulação hormonal, quer por a regulação hormonal e, por exemplo, o metabolismo dos estrogénios é muito dependente de muitos nutrientes que, se o nosso intestino delgado não estiver bem, não vai haver absorção desses nutrientes e logo à partida vai haver um déficit, como por exemplo a hiperpermeabilidade intestinal pode influenciar diretamente a produção hormonal feminina, masculina, por isso a fertilidade, o ciclo menstrual, a regulação hormonal está muito, muito ligado ao intestino. Esta já respondi. Porquê é que só ao fim do dia a distensão abdominal se acentua? Porque vamos acumulando má digestão, não é? Ao longo do dia. Nós almoçamos, digerimos mal, logo a seguir, e depois existe aquele mito que nós temos que comer de 3 em 3 horas, qualquer pessoa tem que comer de 3 em 3 horas, e quem digere mal só está a acumular, ainda não digeriu o almoço, já está a fazer o lanche, ainda não digeriu o almoço e o lanche, já está a fazer o segundo lanche, e ainda está a digerir os lanches, já estamos a jantar. E logo a seguir ao jantar vai dormir, mal acorda, pequeno almoço. Então, ao longo do dia é muito frequente nós piorarmos a nossa distensão abdominal. Está aqui a Xena Alves a perguntar, a pílula pode afetar de alguma maneira os intestinos? Pode causar desbiose. A apendicectomia pode originar obstipação? Esta é uma pergunta que eu não percebi muito bem. O facto de nós não termos apêndice não necessita, obrigatoriamente, nós não vamos ser obstipados por causa disso. Não necessariamente. Agora, a cirurgia em si, como qualquer cirurgia, pode causar desbiose. Porquê? Porque muitas vezes no pós-inflamatório, pós-cirúrgico, nós tomamos muitos anti-inflamatórios, antibióticos e na grande maioria das vezes não nos dão probióticos, por isso nós estamos a causar desbiose. Isso sim. Estão-me a perguntar se a Clara é necessário fazer tantas refeições. Isso vai ser o tema da próxima semana temática, que é o jejum intermitente, está bem? Vamos esperar e eu vou responder a isso, porque isso dá pano para mangas. Há pessoas que sim que necessitam, a maioria das pessoas não necessita, está bem? Mas eu vou falar sobre o jejum intermitente e aí falamos sobre isso, está bem? Eu prometo, na próxima semana não, eu estou de férias, mas quando eu voltar na outra semana, na segunda semana de setembro, eu já vou preparar uma série de posts sobre
sobre o jejum intermitente e depois fazemos uma live sobre isso, está bem? Mas, se temos problemas de intolerância alimentar, isto é muito importante. Se temos problemas de intolerância alimentar e por isso de intestinos, isso afeta a imunidade, até foi bom porque eu não falei sobre isso, mas uma das grandes causas de disbiose é as intolerâncias alimentares, as alergias tardias não conhecidas. Bem, por isso, muitas vezes, antes de fazer um tratamento, e muitas vezes ao mesmo tempo eu consigo fazer, nós temos que testar intolerâncias alimentares. O meu método preferido de testar intolerâncias alimentares é a dieta de eliminação e reintrodução. Isso também pode ser outro tema para outra live, já me estou a lembrar de muitos temas, vou ter que escrever isto. Que são as intolerâncias alimentares tardias, intolerâncias e alergias alimentares tardias. Isso é uma das principais causas de inflamação no intestino, disbiose e problemas intestinais como um todo. Claro que afeta a imunidade, é óbvio. Por exemplo, numa pessoa com autoimunidade, a primeira coisa a perceber é intolerâncias e alergias alimentares e tratar o intestino. Regra base, está bem? Quanto tempo demora a distensão abdominal a passar depois de uma apendicite e peritonite? Eu não sei responder a esta pergunta porque a causa da distensão abdominal após uma apendicite e peritonite pode ser muitas, pode ser uma ascite, pode ser problemas intestinais causados, como eu já falei, em qualquer cirurgia vai haver uma desbiose se nós não tratarmos muito bem das nossas bactérias e por isso não sei, depende de caso para caso, depende qual é a causa da distensão abdominal, que pode até não ter nada a ver com a digestão e pode ser uma ascite, acumulação de líquido, que pode acontecer após uma cirurgia, principalmente quando há uma peritonite, que é a inflamação do peritoneu, não é? Que é a membrana que protege todos os órgãos aqui abdominais. Espero que tenha respondido à maioria das perguntas, espero que tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui a falar deste tema que eu adoro, é um dos temas que mais me apaixona, é o intestino. E por isso, e aproveitando o lance desta semana, eu lembrei-me hoje e falei com o Max. Quem não conhece o Max, trabalha aqui comigo, ele é terapeuta ayurvédico. A medicina ayurvédica foi uma das minhas primeiras formações. Eu tirei o curso de nutrição, depois fui para o Brasil e estudei medicina ayurvédica, fitoterapia e depois fui para a nutrição funcional. E conheci o Max nestas andanças. O Max é um excelente terapeuta ayurvédico, trabalha aqui comigo, muitos dos nossos pacientes são incomuns e nós trabalhamos os dois. E eu lembrei-me, a medicina ayurvédica tem uma visão incrível e apaixonante sobre o intestino e o sistema digestivo. E eu acho que é interessante e se calhar vamos fazer uma live, se calhar na segunda semana de setembro. Eu vou ver qual é que será o melhor dia, mas vamos fazer uma live sobre como é que a nutrição funcional vê o intestino, que eu falei-vos hoje, e como é que a medicina ayurvédica vê o intestino. É muito engraçado ver como visões, uma visão e outra, que usam linguagens completamente diferentes, vão dar exatamente a mesma coisa. Uma é uma linguagem muito científica, que é a nutrição funcional, e a medicina ayurvédica é uma linguagem muito holística, muito ancestral, mas que vai dar ao mesmo e é engraçado vocês perceberem como. Agora, estamos aqui a falar sobre o protocolo FODMAPS. Será sempre a solução para esses problemas? Não. Já tentei fazer dieta FODMAPS com probióticos e não consegui resolver. A dieta FODMAPS é muito comum, é muito utilizada em síndromes do intestino irritável, em pessoas com muita distensão abdominal. Eu uso muito a dieta FODMAPS, ela tem resultados muito bons, mas é preciso ter muita atenção porque é uma dieta muito restritiva. É preciso, não adianta fazer probióticos ao mesmo tempo que se faz a dieta FODMAPS, não adianta. Lá está, temos que ir aos 5 R's, a ordem dos 5 R's é muito importante. A dieta FODMAPS vai ajudar porque vai ajudar o intestino a não fermentar, quando o grande problema é a fermentação, principalmente no supercrescimento bacteriano do intestino delgado
e no síndrome do intestino irritável, coluna irritável, etc., porque a mucosa está de tal forma irritada que ela precisa quase de uma pausa, e é isso que nós vamos dar para dar tempo de regenerar o intestino. Por isso, a dieta FODMAPs é muito útil, eu uso imenso, os meus pacientes sabem disso, mas ela tem que ser limitada no tempo, porque ela é muito restritiva, e tem que ser acompanhada de um tratamento com pés e cabeça para quando terminarmos a dieta, então já o intestino está recuperado e capaz de digerir os alimentos com alto teor em FODMAPs. Por isso a dieta de FODMAPs não pode ser feita assim ao calhas, nem sem uma ordem lógica das coisas, mas é muito útil, sim. Eu acho que não tenho mais dúvidas, tenho aqui uma coisa a pescar. Não. Se não tiverem mais dúvidas, acho que não, deixa-me andar para cima, ver se não me esqueci de nada. Depois de evacuar surgiu umas pontas vermelhas no braço com alguma coceira. Espera aí. Depois de evacuar surgiram umas pontas vermelhas no braço com alguma coceira. Eu não sei se isso tem relação ao evacuar em si. Teria que analisar mais, assim, à partida não vejo grande relação, mas pode ser que sim, teria que ver com mais atenção, mas só assim não sei responder. Mas é a favor do jejum intermitente, já percebi que isto é um tema que vai dar pano para mangas. Se eu sou a favor em determinadas situações, em determinadas pessoas, sem dúvida. Sou bastante a favor até. Mas é preciso ser bem feito, tem que ser feito com um acompanhamento profissional, sem dúvida nenhuma. Não dá para fazer experiências com o jejum intermitente. As pessoas podem perder peso de forma muito errada, por isso é preciso saber fazer jejum intermitente com quem sabe o que está a fazer, porque existem algumas contraindicações, existem pessoas que não devem fazer e mesmo quem deve tem que ser bem feito. Está bem? Porque o jejum intermitente é um tema importante. Segunda semana de setembro está prometido, vamos falar sobre o jejum intermitente. Se não houver mais dúvidas, eu acho que não surgiram mais. Não? Qual é a melhor dieta para Crohn? A doença de Crohn, a doença de Crohn é uma doença altamente inflamatória, por isso primeiro temos que tratar o intestino, a hiperpermeabilidade intestinal. A dieta tem que ser anti-inflamatória, tem que ser muito antioxidante. Como eu digo, não há tratamentos padrões para doenças específicas, tem que ser, cada caso é um caso. Mas a dieta FODMAPs, por exemplo, funciona bem na maioria dos casos para a doença de Crohn. Como eu faço para marcar consulta em Lisboa? Eu neste momento só estou a fazer consultas, eu dava consultas em Lisboa uma vez por mês, neste momento ainda não retomei as consultas presenciais em Lisboa, só estou a fazer no Porto. Mesmo no Porto eu dou prioridade às consultas online, por isso quem é de Lisboa, quem é fora do Porto pode marcar consulta online, vai ao meu site inesruivo.pt ou pelo Instagram pode mandar mensagem privada e marca consulta online. As consultas online funcionam muito bem, foi uma das coisas boas. Eu já fazia esporadicamente para pessoas fora do país e pessoas que não eram nem do Porto nem de Lisboa, mas realmente esta pandemia veio mostrar que as consultas online são ótimas, funcionam muito bem e eu tenho dado prioridade mesmo aqui no Porto, porque o meu consultório é pequenino, por isso eu gosto de ventilar bem, tenho dado 1 a 2 consultas no máximo presenciais, o resto é tudo online. Por isso quem é de Lisboa ou quem é fora do Porto pode marcar online comigo, as consultas funcionam. A Ana está a dizer confirmo, funcionam muito bem sim.
Pronto, estamos a acabar o tempo, temos 20 segundos, mas as consultas online funcionam ou por Zoom, Skype ou videochamada do WhatsApp, está bem? É só mandar e-mail ou mensagem a marcar. Espero que tenham gostado. Até à segunda semana de setembro com o tema jejum intermitente. Dúvidas, mandem-me mensagem privada que eu respondo. Beijinho, até à próxima!